Olá, GV, tudo bom com você? Aqui é o Ed Alberti, diretor comercial da Wiser Educação, mais uma vez aqui no Telegram do Geração de Valor, postando aqui um conteúdo sobre vendas. Estou gravando esse conteúdo no dia 21 de abril, dia de Tiradentes, um grande herói brasileiro que lutou contra o sistema. Para quem não conhece a história, aconselho você conhecer um pouquinho, né? Morreu como mártir, mas lutou ali contra um sistema que ele não concordava. Talvez fosse a forma que ele encontrasse na época de lutar, mas eu acredito que, de alguma maneira, aquelas pessoas que realmente buscam seus sonhos, de alguma maneira elas também têm que enfrentar o sistema. Talvez não lutar da maneira que Tiradentes lutou, mas de alguma maneira você quebrar essas barreiras, quebrar essas correntes, não deixar que elas realmente te encaixotem, te botem naquela caixinha e você consiga realmente romper e buscar os seus sonhos. Então eu estou gravando hoje, no dia 21 de abril, já terminei uma reunião logo cedo, vou ter uma série de reuniões ainda no dia de hoje, né? Porque eu sou livre para trabalhar, né? Eu comprei a ideia de que sucesso é ser livre. Eu trabalho não no dia que o sistema estabeleceu, que é o dia que o Edio deve trabalhar, né? A diferença do empreendedor é que ele luta pelos sonhos dele, ele trabalha não por hora, minuto, segundo, ele trabalha pelos projetos dele, pelos ideais dele, pelos projetos, por aquilo que ele quer, pelas metas dele, né? Então, assim, a maioria das pessoas, elas trabalham naquele horário que alguém definiu, que elas não sabem exatamente porque alguém definiu, mas aquele horário está definido. Você também pode, não tem nada errado nisso, né? Você trabalha, né, naqueles dias úteis, mas quem disse que aqueles dias não são inúteis, aqueles outros dias, como esse dia que eu estou gravando, né? Útil para quem? Para quê? Né? Para mim, eu quero que o meu dia seja útil. Eu faço o meu dia ser útil, né? Não alguém me diz, né? Eu descanso o dia que eu quero descansar, que eu entendo que eu preciso do descanso, né? E eu trabalho o dia que eu quiser trabalhar, não o dia que me dizem para trabalhar, né? Então, eu aprendi que sucesso é ser livre, né? O sistema não pode encaixotar os meus sonhos, né? Mas a maioria das pessoas, elas não entendem dessa forma. Elas acabam comprando os paradigmas do sistema, não é? Acabam comprando aquilo como verdade e entendendo que aqueles outros saiu daquela caixinha. Não é o dia de vencer, aquele dia é o dia de descansar, mas se ela não estiver cansada, se ela não estiver nem sequer necessitando de descanso, mas aquele dia é o dia de descansar, então ela vai descansar, né? Então, de alguma maneira, eu quero te encorajar aqui para que você seja uma pessoa que pensa fora da caixa, porque quando você vende, você também pode, se você tiver um pensamento livre, você pode vender num dia que ninguém está vendendo. Num dia que ninguém foi vender, porque a maioria das pessoas estarão pensando dentro da caixa. Elas vão achar aquilo obsceno vender naquele dia, naquela hora, naquele momento, né? Então, quem é livre para buscar sua meta, quem é livre para buscar o seu sonho, né, vai inovar inclusive na venda, nos dias, nos horários, né? Aí você fala, poxa, Ed, tu vem gravar esse vídeo depois do fechamento, depois do feriado? Exatamente para te confrontar, porque você vai assistir esse vídeo às 9 horas da noite, ou na quinta-feira. Será que você poderia ter trabalhado, de repente, no feriado? Será que você precisava realmente descansar, ou não fazer nada no feriado, ou, de repente, o feriado seria um bom momento para você ter fechado algumas vendas, né? Avalia. Você poderia ter usado o feriado para, de repente, converter várias vendas, não é? Se você estivesse fora da caixa. Mas como você nem sequer cogitou isso, por quê? Porque você não é livre, você é escravo do sistema. O sistema já estabeleceu aquela algema na tua cabeça, o teu cérebro já está encaixotado. Aquele dia você nem sequer cogita vender, né? E a venda, como a venda está na nossa cabeça, a venda, acima de tudo, ela está na nossa cabeça. Antes dela acontecer na mente do cliente, acontece na nossa cabeça. A gente decide vender, a gente inicia, a gente parte para cima do mercado, seja num telefonema, num e-mail, numa interação, num networking. A gente parte porque a gente decidiu vencer, decidiu vender.
né? Então, quando você tem essa decisão de vender, essa decisão de vencer acima do sistema, você vai vender mais do que as outras pessoas. Você vai vender num horário que outros vendedores estariam de braços cruzados. Você vai vender para uma pessoa que o outro vendedor nem ousaria abordar. Você vai vender, não é, onde ninguém vende. Você vai quebrar os seus próprios paradigmas. Então você tem os seus paradigmas. Acredita nisso. Todos temos. Eu tenho. Se eu cheguei onde eu cheguei, é porque eu venci muitos paradigmas. Eu tive perseguindo eles. Quando eu concluía, isso aqui para mim é um tabu. Então eu vou derrubar ele. Eu vou quebrar esse tabu. Para mim, ligar para uma pessoa assim é um tabu. Eu tenho medo de falar com uma pessoa assim. Eu tenho medo de falar com uma pessoa nesse horário ou propor a ela a gente conversar neste dia. Se você tem medo, faz o seguinte, enfrenta ele. Enxerga, admite que é um tabu e parte para cima dele. Você vai ver que você vai vender o que você não teria feito e você vai ficar impressionado com o potencial que você tem. Então, eu quero te lembrar, vender está na nossa cabeça e sucesso é ser livre. Você quer vender mais? Então, começa a pensar onde você poderia quebrar de paradigma. Começar pelo feriado do dia de hoje, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, se você utilizou o feriado da maneira mais coerente com os seus projetos. Você usou ou você ficou na caixa do sistema porque o sistema disse que era um feriado? Eu te pergunto e avalia outros tabus também que você pode quebrar e que podem fazer você vender mais, você vencer a você mesmo, você superar os seus limites, você vender mais do que você costuma vender. Valeu, GV, espero ter te ajudado, um excelente dia para você, uma excelente semana, até semana que vem aqui no Telegram do Geração de Valor.